presença de todos. A gente vai falar agora sobre tendências em saúde. Eu sou o Cepeda, eu sou do Equity Research, do Credit Suisse, eu sou Head de Healthcare e Education. Então, para a gente é uma honra chamar aqui ao palco dois grandes gestores do sistema de saúde brasileiro. Vou começar aqui pelo Dr. Roberto, CEO do Hermes Pardini. Dr. Roberto é graduado em Medicina, com especialização em gastroenterologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, com o programa internacional da Kellogg. É pós-graduado em estratégia de negócios pelo CPAD da UFMG. Dr. Roberto, por favor. Gostaria também de chamar aqui Dr. Sidney Kleiner, CEO do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é graduado em Medicina e mestre também pela Escola de Medicina da USP. Ele completou a residência no Hospital das Clínicas, foi Fellow do American College of Surgeons, e, além de ser presidente do Hospital Albert Einstein, também é membro do board do Coalizão Saúde, do Instituto Coalizão Saúde, e do Conselho Superior de Gestão em Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ele também é professor nos cursos de MBA executivo e ele leciona no próprio Hospital Albert Einstein sobre justamente gestão em saúde. Então, Dr. Sidney. Obrigado. Bom, lembrando a audiência que a gente tem os aplicativos, quem já tem um aplicativo baixado, por favor, quiser submeter perguntas, eu estou aqui com as perguntas disponíveis para mim e eu vou fazendo aqui aos palestrantes. Muito bem. Enquanto o pessoal se aquece e pensa em perguntas, né, talvez a gente deva se aquecer também aqui e falar de algumas coisas que são prementes no sistema de saúde. Queria começar aqui com acho que a preocupação de todos, que é a alta sinistralidade do setor, né, o descompasso que está havendo no sistema de pagamentos privado brasileiro, em que a receita não está acompanhando os custos em saúde. E uma coisa que tem surgido bastante é a gestão de saúde populacional, né? Medidas em que você possa vir a controlar esse gasto de várias formas, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, bom, sob o ponto de vista de vocês, o que tem funcionado, né? O que de fato tem levado o sistema a essa gestão de saúde e gestão de custos? Primeiro, por favor. Bom, Maurício, queria agradecer em seu nome o convite do Credit Suisse para estar aqui hoje debatendo. Eu acho que é um privilégio grande, especialmente por conta do papel que o Hospital Albert Einstein vem desempenhando, a sua própria missão de impactar a saúde do país como um todo. E só fazer uma correçãozinha de início, né? O Maurício me apresentou como a impressão de ter abandonado a medicina e ido para a gestão. Na verdade, eu tenho um papel como presidente, o presidente estratégico do Hospital Albert Einstein, e exerço, e esse é o meu modo de vida hoje, eu continuo sendo cirurgião do aparelho digestivo, opero todas as manhãs, faço consultório e tenho um dia bastante longo por conta disso. E eu tenho o privilégio assim como outras instituições, principalmente nos Estados Unidos, de exercendo a medicina e podendo realizar aspectos de gestão, a gente vive ela mais de perto, porque a gente tem contato demais com pacientes, a gente vive o hospital, às 8 da manhã a gente já está saindo do centro cirúrgico, já passou visita, UTI, e consegue ter uma vivência muito grande daquilo que está acontecendo. Em relação à sustentabilidade do sistema, que eu acho que é o mais importante, a gente vê hoje, principalmente pautado por um modelo de remuneração que privilegia a doença, ou seja, quanto mais eventos de sinistralidade, quanto mais eventos que não seja a promoção da saúde, melhor remunerado fica o provedor de diagnóstico, ou o hospital, ou o médico,
Portanto, há um viés no que diz respeito à indicação de procedimentos, o que faz com que o uso inadequado dos recursos acaba sendo um fator estimulado pelo ganho da receita. Eu não vejo como a gente melhorar isso se não houver uma mudança urgente, e a gente deve discutir mais para frente modelos de remuneração. Mas, quando a gente fala hoje daquilo que realmente impacta em custos de saúde, e aí eu cito aqui um autor que foi o fundador do Institute for Healthcare Improvement, uma organização americana da qual o Einstein é parceiro estratégico aqui na América Latina, e que o seu fundador e presidente emérito, Don Barrick, numa publicação, ele classifica 6 principais fatores que levam a esse aumento ou cada vez mais aspectos insustentáveis. O primeiro é a falta da entrega de qualidade da saúde, ou seja, a formação profissional, a falta de investimento em parâmetros de qualidade e de segurança. Muitas vezes o custo ele é gerado pela falta de processos de segurança e de atendimento médico, de fato. A formação do médico, do profissional da saúde, que permite, muitas vezes, a indicação desnecessária de procedimentos ou até procedimentos que levem muito mais ao dano do que à saúde. Um segundo item seria a falta de coordenação, quer dizer, um paciente que necessita de um cuidado primário, de manutenção, por exemplo, de uma hipertensão arterial, ele está utilizando sistemas que são preparados para atender infarto ou AVC, quer dizer, o paciente correto na porta errada. E isso, obviamente, é um fator de desperdício em saúde. Um terceiro fator de desperdício tem a ver com a própria precificação. Muito pouco, pela falta de transparência, a gente consegue entender custos da saúde, o que faz com que, muitas vezes, o preço de um determinado procedimento ele pode ser uma diferença de 10 vezes o mesmo procedimento em outro estado, nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui não é diferente. Precificação em região diferente, com equipamentos diferentes. Existe, obviamente, a fraude e o abuso, onde intencionalmente existe o desperdício do sistema por um interesse fraudadouro. Aí vocês podem lembrar das fraudes de próteses e órteses que vira e mexe levantam no nosso caminho. E a complexidade do sistema de administração, de administrar tudo isso. Muitas vezes, por conta desta prevenção de fraude, dessa necessidade de as operadoras arcarem com custos exatamente desnecessários, muita burocracia acaba sendo gerada e grande parte do profissional de saúde acaba dedicando o seu tempo para preenchimento de formulários intermináveis, numa relação de desconfiança de que em algum momento ela precisa ser desburocratizada. Além disso, o sexto item que ele coloca tem a ver com o próprio investimento em pathway, que a gente chama, que é a medicina pautada em protocolos, que já existe evidência científica de que funciona, e a não utilização acaba gerando overuse, e aí a necessidade da gente atuar também no paciente, no consumidor de saúde. Por quê? Porque a educação médica permite com que ele vigie a sua utilização, não consultando profissionais para confirmações de opinião, não fazendo exames desnecessários, porque acha que com isso ele estará melhor cuidado, com exames preventivos em excesso, quando, na verdade, ele pode estar sujeito a complicações. Cada vez mais a gestão corporativa da saúde, a gestão populacional, quando a gente leva em conta esses critérios de desperdício, e você consegue atuar tanto no consumidor, no paciente, como no sistema de saúde, ela vai gerar o uso adequado de recursos e evitar o desperdício. Pegar um pouco a perspectiva agora, né, dado que existe esse conflito natural do sistema, né, em que o provedor ele tem incentivo a prover, né, para ganhar. Talvez um pouco a perspectiva de diagnóstico, né, que por natureza é um provedor, né, o que tem ocorrido nesse ambiente em relação a essas pressões de custo. Bom, primeiro, Maurício, agradecer, e eu acredito em seu nome, e a nossa participação. Nós somos o Grupo Pardini. Eu represento aqui a presidência executiva, e a medicina diagnóstica é uma parte importante, eu diria, dos gastos e das soluções de saúde também. Nesse quesito, a medicina diagnóstica, ela, na maioria dos trabalhos, representa de 50% a 60% das decisões médicas. Ou seja, para você buscar determinado desfecho clínico,
seja seguindo determinados protocolos, medicina baseada em evidência, ou seja, isso representa um grande fator de decisão. Quando você olha toda a cadeia, o inflacionamento médico em torno de 20%, no Brasil, esse inflacionamento é muito baixo, menor do que uma inflação de consumo. Em média, ele representa algo em torno de 18% em média de todos os gastos em saúde, essa área de diagnóstico. É claro que ela também é um gasto importante. Nos Estados Unidos, ela representa em média 30% dos gastos em saúde. E eles alcançam até 70% devido ao amadurecimento de protocolos e outros itens relacionados. Existe, como o Sidney citou, um problema de relação de confiança em todo o sistema mesmo, que isso impacta também no seu inflacionamento, nos seus custos. Nós passamos por várias fases de operadoras de saúde investindo em auditorias, universidades formando auditores, e, na verdade, às vezes, uma relação de mais confiança, integração de sistemas, troca de informações, que é um assunto que vem evoluindo ao longo do tempo, com algumas limitações regulamentares, mas é um caminho inexorável que precisa ser feito no Brasil, justamente para ter maior eficiência na utilização do recurso. Eu vejo que, em estudos de saúde populacional, principalmente algumas questões, estudos epidemiológicos, as regiões variam muito, as necessidades são muito variáveis. Tem regiões que têm uma boa atenção primária, até do próprio serviço público, do Serviço Único de Saúde, mas, ao mesmo tempo, tem problemas ou educacionais ou sanitários, de infraestrutura. Então, há um desbalanço entre esses três itens, né? Mas, de maneira geral, o que nós mais sentimos falta é a troca de informação também. E também uma integração maior entre o sistema público e privado. Talvez, no Brasil, nós temos a maior possibilidade, claro, necessita algumas mudanças na regulação, do próprio serviço privado contribuir para o serviço público, assim, de uma maneira transformacional, gerando novas tecnologias, gerando protocolos, atenção. Talvez o sistema privado seja o mais adequado para a gestão de saúde populacional. Então, essa é a nossa perspectiva. Então, vou pegar dois ganchos aqui e já vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo, né? Então, pegando um pouco do gancho dos 6 alavancas, né? O que hoje poderia ter mais impacto no sistema de saúde brasileiro, né, de todas essas alavancas, de porta de entrada, de precificação, o que parece ter mais efetivo no sistema brasileiro? E, ao mesmo tempo, também perguntar, né, uma vez que o diagnóstico melhora o desfecho e ainda tem essa falta de informação entre os participantes, né, como que, na prática, isso pode ser colocado, né, em vigor e, de fato, baixar, né, os problemas por um desfecho ruim ou pela má utilização? Então, as duas perguntas estão colocadas. Talvez o Dr. Sidney começar com a parte das 6 alavancas no sistema brasileiro. Talvez eu acho que se eu fosse eleger aquilo que mais impacta, eu acho que eu estaria elegendo o overuse, que a gente chama de a sobreutilização do sistema, por uma série de fatores, né, que isso acontece. A gente falou alguns deles, né? E essa superutilização, muitas vezes, ela tem origem no profissional de saúde, ela tem origem no próprio sistema, né, interessado em girar. O Brasil, por exemplo, o Roberto me corrija, que ele talvez saiba mais do que eu, mas o Brasil é o país campeão de número de ressonâncias magnéticas per capita do mundo. Quer dizer, alguém fomenta, talvez, hoje, o consumo exagerado, e o paciente também tem um pouco de uma parcela de culpa no momento que, se ele for no ortopedista e sair sem um pedido de ressonância magnética, ele vai achar que o ortopedista é um mau médico, quando o exame físico permitia o diagnóstico. Mas eu acho que a abordagem da superutilização, ela tem um exemplo prático, já que você falou do exemplo prático, talvez seja até um exemplo que já foi falado inúmeras vezes, mas foi quando o Einstein, em parceria com uma operadora de saúde, criou o grupo de coluna, de segunda opinião. Porque um dos problemas de overuse desta operadora de saúde, que é uma operadora grande aqui no Brasil, era o número exagerado de cirurgias que utilizavam prótese de coluna. E, muitas vezes, essas cirurgias tinham indicações que não estavam totalmente pautadas na melhor evidência científica. E nós, num acordo inicial, que depois envolveu todas as operadoras, criamos um grupo interdisciplinar com ortopedistas, neurocirurgiões,
fisioterapeutas, fisiatras, e que davam a segunda opinião pautada num protocolo com critérios de indicação. E o paciente desta operadora tinha a possibilidade de consultar ou não, na vontade dele, essa segunda opinião. Como eu costumo dizer que ninguém acorda querendo operar a coluna, né? Então, os pacientes procuram até para ter a indicação ratificada ou não. E no primeiro ano de atividade desse grupo, 65% das indicações cirúrgicas desta operadora não tinham critérios de indicação preenchidos. E os pacientes, então, foram encaminhados a tratamento conservador, podendo assumir esta conduta ou não, à vontade deles. E a comparação do índice de satisfação, que significa melhora da qualidade de vida e melhora da dor na coluna, ela foi acima de 90% para quem teve a cirurgia confirmada e também para quem teve a cirurgia contraindicada e foi para tratamento conservador. Isso gerou uma economia de 25 milhões de reais nesse primeiro ano, o grupo que funciona até hoje. E a parte de diagnóstico, se a gente tem certeza que a indicação ela está pautada no resultado de uma ressonância ou de uma tomografia ou de outros exames, no momento que você consegue juntar, por exemplo, num bundle, a precificação que inclui o diagnóstico e acompanhamento, o provedor do diagnóstico ele também está contribuindo, recebendo os casos que realmente necessitam da confirmação diagnóstica, para aí poder ter uma entrega melhor de saúde. Então, esse é um exemplo prático e que a gente tem atuado com outros diagnósticos, recentemente, muito mais diretamente nas companhias e menos com as operadoras, mas com a operadora sempre como parceiro. Perfeito. A troca de informação, então. Bom, um ponto muito importante, o Sidney citou, criando referências, né? Enfim, criando, eu diria assim, melhores práticas, né? Analisando e interagindo com a própria operadora, que realmente é quem remunera o recurso, quem tem a seguridade do usuário. Como o Sidney citou, realmente o Brasil tem um dos maiores índices de prescrição aí de exames de imagem, e, ao mesmo tempo, tem pessoas que não alcançam esses exames, que necessitam fazer e não fazem. Existe um excesso, por outro lado, existe um gap de algumas necessidades. Tem exemplos assim de serviço público, crianças, pelo fato de necessitar de anestesia, esperando uma fila de quase 2 anos para fazer um procedimento desse. Então, essas discrepâncias ocorrem muito no nosso contexto. Em relação ao exemplo prático, especificamente na medicina diagnóstica, quanto mais existem alguns testes mais especializados que podem ser, devido ao seu grau de interface e até de automação e de rapidez, voltar à medicina diagnóstica, prover já o diagnóstico, né? O papel da medicina diagnóstica, provendo o diagnóstico, auxiliando o médico, a operadora, ou seus protocolos, e não apenas liberando um resultado isolado. Isso, ao nosso ver, ele tem caminhado ao longo do tempo. Esse modelo fee-for-service, ele dificulta um pouco isso. Mas, como exemplo, a determinados exames, você pode fazer uma triagem de um determinado exame. Se esse exame for positivo, o próprio laboratório, a área de medicina diagnóstica, prover ou um exame funcional ou um exame genético necessário. Porque, muitas vezes, o que acontece? As repetições. Como foi citado aqui também, as ineficiências, né? O médico não confia em determinado exame, em determinada triagem, em determinada instituição, porque as empresas são diferentes, o acesso à tecnologia e as formações são diferentes, se paga praticamente o mesmo para serviços completamente diferentes em vários aspectos, né? E esse conjunto de valor, eu diria assim, essa proposta de valor em diagnóstico pode ser acordada com as operadoras de saúde, pode ser acordada com o Sistema Único de Saúde, se a regulação permitir, para que você provê diretamente o diagnóstico necessário, sem necessitar que ele volte ao médico, que ele seja questionado, que ele crie uma ansiedade na família, e isso também, a falta de confiança faz o usuário repetir vários exames. Então, acho que existem vários fluxos de exames de diagnóstico que podem ser inseridos, acordados através de um sistema de integração, blockchain, né, que representa uma relação de confiança, para prover melhores resultados com menor custo. E agora, pegando os dois ganchos, né, que a gente está falando dessas alavancas,
Existe hoje em dia, né, a gente está num ambiente de investidor, todo mundo muito interessado pelas teses de investimentos baseadas na integração do sistema, na verticalização, né? Como vocês veem o futuro disso? É possível fazer essas medidas de eficiência num ambiente não integrado, não verticalizado? Ou de fato, a gente está arrumando para um ambiente onde vai virar uma condição quase sine qua non haver integração entre provedor e pagador para que essa relação de confiança se estabeleça? Para a gente discutir, eu acho que verticalização, acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? Porque existe muitas vantagens, né, com relação a você verticalizar atendimento, mas existem inúmeras desvantagens também, até porque nenhuma organização consegue fazer tudo da melhor maneira, com excelência possível, e aí você tira o poder de escolha, né? Toda vez que a gente discute verticalização, a gente faz uma menção da frase de Henry Ford, né, quando criou o carro da Ford, e ele falou que nos Estados Unidos que todo mundo poderia escolher a cor desde que seja preta. E a verticalização acaba sendo um pouco disso, né? E existe um espaço muito grande, até porque fora da verticalização você mantém competitividade. Mantendo competitividade, você mantém a busca por excelência em serviço. E cada vez mais, quando a gente fala de eficiência, ela passa por uma competitividade e mudança de modelo de remuneração, quando o objetivo do tratamento não é o serviço em si, mas o desfecho do serviço. E aí, quando a gente cria pacotes, e que isso foi proposto, a teoria da mudança de modelo de remuneração por Michael Porter, ainda em 2006, e hoje é algo que ele se dedica muito, continua publicando junto com Robert Kaplan, o modelo de bundle, ele acaba colocando numa mesma estrutura de cálculo de raciocínio uma precificação para que você entregue aquele desfecho. Não importa muito qual o caminho que você vai fazer, existe uma série de equações para que a gente chegue com estatísticas, com média, com faixa etária, com cada tipo de doença, mas você consegue acompanhar a jornada de um paciente desde a prevenção até a entrega do resultado, uma população previamente conhecida, com um volume capaz de te dar a oportunidade de fazer esse tipo de melhoria. E eu acho que essa competitividade de entrega, ela passa por aí. Se eu quero, por exemplo, escolher uma população e chamo o Roberto para pensar como que ele pode entregar o melhor diagnóstico, no sentido de uma identificação genética da população de risco, e essa população eu vou trabalhar com esses e aqueles exames preventivos, para entregar uma população saudável, obviamente eu vou diminuir o investimento desnecessário numa série de exames preventivos que seriam desnecessários, tratamentos que não funcionariam, porque a gente tem o conhecimento prévio de que para aquele paciente isso não funcionaria, e aí que entra, eu acho que o papel da competitividade para você entregar isso melhor, dependendo do seu investimento. Bom, em relação à verticalização, que é um fenômeno presente já há muitos anos, eu diria que se nós formos analisar o maior mercado de saúde privado, o mercado americano, ele não é a regra, eu diria, ele é uma exceção em determinados termos. Eu vejo muito o sistema de cooperativismo médico no Brasil, o sistema Unimed, utilizando a Kaiser Permanente como um exemplo, né? Todos visitam, entendem, fazem os cursos, enfim, né? Um aculturamento do modelo. O nosso modelo é bem diferente. O que eu vejo nesse modelo verticalizado, eu diria, californiano, nos Estados Unidos, é um modelo que tem pilares de inovação, de desfecho clínico e ao mesmo tempo, de satisfação do cliente. É uma tríade muito evidente, e não só uma liderança em custo e eficiência em procedimentos. Então, há um desbalanço nesses modelos. Eu acredito também na questão da competitividade, você mantendo, eu diria, não totalmente isolado, né? É muito difícil, seja hospitais, medicina diagnóstica, enfim, prover tudo e com a melhor eficiência e com a melhor formação, a melhor tecnologia, né? É quase um Frankenstein, ele se tornar, quer ser tudo, né? Mas no momento que é muito evidente a crise, né, de número de vidas da população
coberta a partir... É muito evidente, a partir do primeiro trimestre de 2015, uma queda acentuada nessa cobertura, muito associado aí também, e com certo delay, mas caminhando com uma alta correlação com o PIB também, e com o saldo líquido de vidas, de emprego do CAGED, eu diria. E a gente vê que a maioria dos serviços, anterior a esse período, houve muito investimento nas áreas de saúde, seja leitos hospitalares, medicina diagnóstica, e, ao mesmo tempo, uma queda. Então, há um desbalanço nesse momento. Não se investe tanto como tem se investido, como foi investido antes de 2015. Eu posso até dizer, com certo risco, que, se realmente tiver uma grande recuperação de emprego e renda, pode faltar prestadores no futuro. Não quer dizer que não precisam ser mais eficientes, né? Eu vejo todo mundo tentando, em virtude de uma queda, e eu diria, né, o bolo é menor para a medicina privada, há uma competição muito maior, e todo mundo querendo ser tudo, né? Sim. Operadora querendo ter toda a internalização, mas eu acho que isso é um fenômeno transitório e que isso vai se estender ao longo do tempo. Não quer dizer que nós precisamos de uma nova relação de confiança entre esses atores, e o bem comum, que é o cliente, e realmente os custos em saúde, que dessa maneira se tornam insustentáveis do modelo atual. Mas eu não vejo uma tendência futura. Acho que o nosso modelo é um modelo que pode ser mais eficiente, mas que acompanhe, em certa maneira, o modelo americano. Aliás, só fazendo um pequeno ponto, você comentou sobre a parceria público-privada, acho que o Roberto falou, né? A Holanda, por exemplo, o setor público contrata o serviço privado para fornecer à população o atendimento em saúde, e aí a competitividade também existe, pautada em inovação, gestão eficiente do sistema, e que é um sistema exemplar, um sistema que funciona, obviamente, guardado as diferenças de população, de tamanho de população, mas que funciona, e funciona muito bem, muito por conta desse viés de agilidade, de tomada de decisão, de gestão, de investimento e inovação. Então, eu também sou muito a favor, a gente tem algumas parcerias nesse sentido, do setor privado poder entregar ao setor público, até porque existe uma capacidade ociosa para isso. Aliás, a própria audiência está com essa angústia, né, da questão do acesso das 160 milhões de pessoas que só dependem do SUS, né? Eu acho que isso até é um bom começo da conversa, né? Como que a saúde privada vai migrar para conseguir ampliar esse acesso, né? A gente sabe que no Brasil talvez não funcione tão bem quanto lá fora, mas o SUS acaba pagando, né, para o sistema privado valores muitas vezes irrisórios, né? Mas quais outros mecanismos que o setor privado pode utilizar para ampliar esse acesso e, portanto, ampliar até o próprio mercado da saúde privada, né? Vou aqui fazer minhas palavras do nosso presidente da Câmara, presidente do Congresso, Rodrigo Maia, que ele tem uma posição que eu aprendi a entender e eu compartilho dela, que na medida que a gente melhore o nosso setor privado no que diz respeito ao acesso, a gente desonera o setor público. Então, investir no setor privado de saúde, ele é fundamental para que a gente tire o ônus do setor público, algo que aumentou no ano de 2018 em 3,5 milhões de pessoas que perderam acesso à saúde do setor privado e que foram sobrecarregar o setor público, não obstante o teto que foi colocado de orçamento para o setor público, para o SUS, que ele não fecha a conta de jeito nenhum, na entrega de nenhum tipo de cuidado, mesmo da atenção primária. Então, primeiro, a saúde sempre ela acompanha muito a economia do país. A economia indo bem, a saúde vai bem também. E quanto mais a gente estimula o acesso ao setor privado, mais a gente desonera a balança para o setor público. Mas eu não tenho dúvida que, em alguns momentos, o SUS nunca vai entregar, por exemplo, uma medicina de altíssima complexidade. Ele não vai entregar pesquisa e inovação na área de medicina personalizada e genômica, não vai entregar, quando a gente fala de aspectos de consultoria em gestão que permitem atuar melhor os hospitais da rede pública, tanto na parte de gestão propriamente dita, como, por exemplo, a parte de qualidade e segurança. A gente teve a oportunidade de participar há 2 anos, e isso continua em andamento, um grupo de 5 hospitais de excelência,
que tem uma relação com o Ministério da Saúde, de uma colaborativa de segurança para 120 hospitais da rede pública do SUS do Brasil todo. Isso fez com que o índice de infecção dentro de UTIs desses hospitais caísse próximo de 40%, gerando uma economia de 150 milhões de reais. Quer dizer, também é o papel do setor privado, através de práticas que já experimentadas e eficazes, também atuar no setor público. Minha crença também é muito parecida, Sidney, dessa transferência de inteligência, eu diria assim, acordada com o setor público. Nós observamos isso em outros países de medicina mais socializada, isso tem funcionado bem. E também acredito que o Sistema Único deveria prestar uma boa assistência primária, assim, da maneira mais abrangente possível, mais tecnológica, resolutiva na grande parte das necessidades, né, básicas de saúde, principalmente também o acompanhamento de doenças crônicas, que são medidas, eu diria assim, de baixo custo, para que você possa acompanhá-los. Existe uma questão constitucional muito forte aí que às vezes dificulta os entendimentos da participação privada, né, no público, enfim. Eu acho que há necessidade de uma transformação nesse sentido, mas também da regulação eu diria, de operadoras de saúde que possam distender um pouco esse sistema para que eles possam cobrir vidas públicas, né? E por que não? Por que uma operadora privada, de forma eficiente, inteligente. Hoje temos modelos de OCIP, outros modelos, mas que são diferentes disso. Acho que essa transferência poderia ser algum valor dentro dessa, eu diria, menor regulação. Não é ausência de regulação, mas mais amplitude do sistema privado, né? Eu pessoalmente não vejo nenhuma outra solução nesse momento Brasil, se não aumentar essa integração público-privada, ou através de uma emenda constitucional, ou através de uma nova regulação de cobertura de vidas privadas, que atenda todo o sistema. Eu, particularmente, não vejo outro caminho. Existe uma publicação, faz 10 dias, da revista Piauí, que colocou, conseguiram medir quanto que, por conta de uma lei, um paciente do setor privado que tem acesso a uma operadora de saúde, quando ele consulta o SUS, essa operadora tem que remunerar o SUS da forma como ela faria. E este valor, nos últimos, de 2001 a 2019, ele somou 5,7 bilhões de reais, que deveria ter sido remetido. Destes, 4,9 foram pagos já, e 1,7 deixaram de ser pagos por operadoras bastante famosas, bastante grandes em número de vidas, pelo menos 3 delas, 90% dessa conta não foi repassada. Coincidentemente, foram as que talvez abriram seu capital ano passado e foram mais investidas. E este valor de 1,7 bilhões que falta é um valor que o investimento, por exemplo, do SUS em atendimento a trauma, significa acidente de trânsito, acidente de moto, mortes violentas, ele soma exatamente esse valor, 1,7 bilhões. Então, é o que está faltando, por exemplo, para você manter o investimento, só falando de trauma, né? Não estou falando de outra coisa. Quer dizer, é uma conta que é difícil de fazer. É uma conta de gestão pública, né? Acho que a gente vai voltar a esse tema. A audiência está curiosa com uma das medidas tecnológicas aqui de contenção também de gastos, que é a telemedicina. Então, talvez se a gente pudesse falar um pouquinho de telemedicina, depois a gente fala um pouco sobre gestão do sistema de saúde e educação. Bom, o Brasil, todos nós sabemos, é um país de dimensões de um continente, que tem 230 milhões de pessoas, várias delas que não têm acesso a um especialista. A região sudeste, sul e sudeste, ela concentra a grande maioria das especialidades médicas. Então, a telemedicina acaba sendo um fator importantíssimo de você conseguir prover algumas formas de atendimento, e a gente, desde 2012, o programa de telemedicina do Einstein até hoje, ele cobriu 8 mil atendimentos. Desculpe, ele cobriu 8 mil por ano no seu início. Em 2017 foram 45 mil atendimentos, 2018 82 mil atendimentos,
E por conta de regulação, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem uma legislação vigente moderna para cuidar de telemedicina. A nossa legislação que se respeita hoje, ela é de 2002. Em 2002 não existia smartphone. E a grande dificuldade que a gente tem de empreender mais ainda em teleatendimento é porque nessa legislação existe a necessidade de haver médico nas duas pontas do contato, o que tira totalmente o benefício da telemedicina quando você tem um profissional de saúde que consulta, ou o próprio paciente numa urgência leve, ele tem 24 horas por dia para consultar um médico no atendimento virtual. Independente disso, a gente tem alguns pilotos já feitos nesse sentido, algumas brigas junto aos conselhos, alguns processos em andamento, porque a gente entende que, pautado por um código de ética, e você está respeitando o código de ética, e dentro da Constituição nossa, o consumidor tem o direito de acessar a saúde da forma como ele bem entender, então existe até uma briga de origem jurídica para você fazer telemedicina. O fato é que programas como a teledermatologia zerou uma fila de 70 mil pessoas que aguardavam consulta dermatológica no município de São Paulo, porque a teledermatologia assíncrona, não precisa ser em tempo real, ela junta um médico de família que põe a história, a foto da lesão, um dermatologista remoto consegue sugerir para o paciente ir correndo fazer uma biópsia, porque pode ser uma lesão maligna, ou que o médico de família trate por ser algo simples, ou que ele aguarde a consulta com o dermatologista. Existe um programa que assiste as UTIs do país com visita horizontal de cardiologia e neurologista, aonde não existe especialista, contribuindo para a diminuição de mortalidade, para a melhora do giro de leito, o paciente tendo alta mais rápido. Existe um programa que atende plataformas de petróleo aqui no nosso país, também que inclui uma economia de recurso grande para remover um funcionário, por exemplo, com uma conjuntivite, uma plataforma, é $15 mil de helicóptero. Claro. Então, isso aqui, por telemedicina, é muito factível, mas existe um benefício muito maior que esse, que é a prevenção da má utilização de um pronto-socorro, e que a gente tem experimentado junto às companhias. Hoje a gente já soma mais ou menos 350 mil vidas, somar as companhias hoje que têm acesso na saúde corporativa, que consegue, no aplicativo, acessar a telemedicina do Einstein e ter essa orientação. Então, eu acho que é um advento que a gente não vai escapar. É um resolvedor de situação. Aliás, eu queria até aproveitar isso, né, porque são exemplos de partes diferentes da cadeia de saúde que foram atacados, né? Então, a teledermatologia, você tirou a fila do atendimento secundário, né? Por outro lado, da plataforma SUS. De petróleo do SUS, exatamente, que é o mais engargalado do SUS, né? Não é a primária, não é a terciária, a secundária é completamente engargalada. E aí depois também é o exemplo de quando ela é aplicável por conta até de distância, né? Você não consegue deslocar o paciente, né? Onde que a telemedicina poderia fazer mais diferença no Brasil e o que convenceria mais os conselhos, né, a serem mais simpáticos a essa causa? E aí também pegar um pouco do gancho do diagnóstico, né? A telemedicina no diagnóstico, né? Os laudos remotos e outras situações. Queria um pouco comentário de vocês sobre isso. Deixa o Roberto falar um pouquinho, depois eu falo dos conselhos. Bom, eu apanho depois. A questão que o Sidney citou, muito importante. Nós tivemos até uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, uma tentativa mesmo de criar eu diria, uma regulamentação dessa área, mas logo após que foi publicado, houve uma reação grande, principalmente das especialidades médicas, e realmente é muito difícil você gerar alguma eficiência tendo 2 médicos, ou seja, um médico em cada ponta dessa transmissão tecnológica. Acho que não existe gap tecnológico mais, hoje você tem resolução para poder conversar com o cliente, a Kaiser Permanente, como eu utilizei como exemplo, utiliza isso muito, a teleconsulta, e às vezes muito resolutiva, rápida e eu diria de baixo custo, né, para dentro de um sistema, no caso deles, verticalizado. Isso talvez seja uma das características principais. Existe também uma questão no Brasil interessante, né? Algumas especialidades nós não temos assim número suficiente para contemplar toda a população brasileira.
acho que foi citada a questão da dermatologia, mas tem, por exemplo, a anatomia patológica, que é aquele médico que analisa ali as biópsias, não tem médico suficiente no Brasil. Não estamos conseguindo formar, eu diria assim, as vagas de residência não são preenchidas, os que se formam têm vaga nos Estados Unidos, que também tem um gap. Uma outra área também são os geneticistas. Os oncogeneticistas não chegam a 200 no Brasil. Então, se você olha os índices necessários de uma população, com toda essa evolução aí da genômica, enfim, das questões da oncologia, dos tumores, existe um gap muito grande. Então, acho que não há outra maneira senão através da teleconsulta, ou seja, aguardando uma regulamentação, um entendimento, né? Mas eu diria que essa parte de genética, essa parte de anatomia patológica, essa parte de dermatologia e outras especialidades, por uma falta desse recurso, deveria ter uma transformação nesse sentido. Ao mesmo tempo, você tem muitos médicos formando, né, muitas universidades ao mesmo tempo, e não tem vagas de especialidade para todos eles também. Então, você tem uma grande população sendo formada de médicos generalistas também. E isso, talvez falte determinadas especialidades, talvez você tenha um excesso de outras e uma concentração em determinadas regiões. Então, esse caminho, eu diria, como o Sidney citou, ele vai acontecer de alguma maneira ou não. Existem esses conflitos aí com a regulação, né, essas dificuldades todas, mas eu não vejo outra alternativa. Em diagnóstico, a teleradiologia, eu diria que já está bem assim, amadurecida. Nós, por exemplo, atendemos algo em torno aí de potencial de 1.600 cidades, que são, às vezes, hospitais no interior que não tem médico radiologista para fazer determinado laudo, ou de uma tomografia, ou de uma ressonância, algum exame de urgência. Então, o nosso grupo atende isso já há bastante tempo. É uma realidade já, acho que talvez mais amadurecida, mas o desafio maior seria a teleconsulta, na minha opinião. Até porque a interação entre profissionais também ela é mais fácil assim em centros diferentes, né? Claro. E agora, o Roberto mencionou os conselhos, né? E o que eu acho que impede, assim como grandes passos na nossa história, quando a gente tem que mudar o mindset por uma inovação que chega, existe muitos colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e que veem isso como uma ameaça aos seus empregos. E um corporativismo das sociedades fizeram com que essa legislação fosse revogada no momento pré-eleitoral no Conselho Federal, o que adiou ainda mais. Então, a atual gestão assumiu em outubro, no fim do ano passado, e certamente não pôs a mão ainda na legislação. Agora, o que esperar, Maurício, de um país que ainda exige uma consulta com oftalmologista para a gente fazer óculos? Vai esperar a telemedicina? Quer dizer, todo país do mundo, você vai numa farmácia, uma máquina mede o seu grau. Então, a gente vai esperar a medicina. A telemedicina está sendo vista por uma classe médica, e aí eu faço nossa culpa, né? Uma classe médica que vê nesse movimento um grande risco à perda do seu emprego. Quando não viram que isso é uma oportunidade gigante de atendimento. Eu posso acordar na minha casa, ligar a minha agenda de telemedicina e tomando um café da manhã em casa, a manhã inteira eu atender pacientes. Não preciso nem ter um espaço físico investido para atender se eu participar de um programa de telemedicina. O Roberto citou muito bem a Kaiser, mais da metade dos atendimentos iniciais são feitos por teleconsulta. Mais da metade. É uma organização que cobre praticamente a Califórnia inteira. Assim como outras operadoras, hoje nos Estados Unidos, colocam para uma consulta presencial a necessidade de um copayment do segurado, quando que a telemedicina é de graça. Então, existe uma tendência de se aproveitar melhor o sistema. Existe risco? Não existe risco, porque, historicamente, os países que já adotaram a telemedicina, com médicos que têm uma capacitação para isso, o paciente bem orientado, sabe que não houve nem litígio, não houve casos adversos graves, enquanto na parte presencial a gente está cansado de ver o diagnóstico falso positivo, falso negativo, que gera procedimento desnecessário, e por aí vai. É inovação, o mindset da inovação, e a telemedicina é um deles, né? Se a gente falar em transformação digital, inteligência artificial, machine learning na medicina,
aí a gente deixa uma geração inteira de cabelo em pé, né? Pois é. Coisa que a gente tem procurado no hospital, de alguma forma, engajar com formação, com projetos que têm sido feitos lá. Acho que até fortalece a indústria de diagnóstico, né? Aliás, aproveitando outro gancho do Dr. Roberto aqui, que a plateia está bastante curiosa para saber, é a questão da genômica, proteômica, medicina personalizada, né? Isso é parte hoje de muitas das teses de investimento das empresas de diagnóstico, inclusive todos os provedores que hoje fazem diagnóstico, né? A questão é o seguinte: o que faz a diferença, né? Uma vez que o sequenciamento é a tecnologia de outrem, né? O que faz a diferença para quem provê diagnóstico? O que faz, você fala assim, olha, esse é o provedor de diagnóstico diferenciado em medicina personalizada? Roberto, é você que o Hermes Pardini é diferenciado em medicina personalizada. Bom, é interessante que a medicina personalizada, como nomenclatura, ou medicina de de precisão, genômica, enfim, tem várias nomenclaturas inseridas aí em determinados contextos. Mas, enfim, o Brasil ele se despertou para isso. Acho que as instituições eles vinham através de P&D ou de aquisições formando esse novo portfólio. Mas eu sempre gosto de olhar o mercado americano, né? Acho que quando eu faço uma previsão do que isso representa, acho que é um mercado de 10 bi de dólar nos Estados Unidos hoje. É uma estimativa assim não oficial que a gente poderia alcançar 10% desse mercado nos próximos 5 anos, né? Assim, uma representatividade disso. Quando você olha uma empresa de medicina diagnóstica dedicada a isso, isso representa 30% da sua receita. Ou seja, mostrando a evolução, o significado, eu diria assim, o trabalho como prescritor médico, ou os trabalhos com a operadora de saúde mostrando o benefício disso. É você realmente, o que vai modificar é você ter diagnósticos mais precisos, mais rápidos, com melhor desfecho. Tem também a questão da terapia droga-alvo, como exemplo. Tem vários tipos de terapia, seja sensibilidade, resistência a determinadas drogas, opções. Existe também a parte de oncologia, que é a parte, eu diria, mais impactante aí, de você tentar prever eventos clínicos, eu diria, antes da manifestação clínica, né? Não é só a genômica também, tem uma nova área aí, tem a proteômica, a detecção de proteínas, enfim, a metabolômica, que tem chegado no Brasil aos poucos também, né, detectando não só proteínas, também glicídios e outros marcadores. Mas tudo isso para aumentar a rapidez do diagnóstico, predizer melhor determinadas doenças e melhorar o desfecho clínico. Eu diria assim, essa conjunção veloz e mais precisa, né, e também com acurácia, né, lembrar, não vamos confundir a genômica propriamente dito com ancestralidade. E acho que há diferenças, né, muito grandes. Curiosidades, né? Assim, eu diria que são áreas também, tem a nutrigenômica também, que é uma área que, com alguma subjetividade, mas, enfim, quando eu olho a questão da oncologia propriamente dito e outras doenças, né, você tem uma oportunidade única aí de antecipar, de realmente mudar o seu portfólio do diagnóstico de determinados testes, mas desde que você tenha instituições voltadas a P&D, que não é o acesso ao sequenciador. Hoje todo mundo pode ter acesso a uma plataforma, seja Ion, seja, enfim, Illumina, né, com várias velocidades. Mas existe, sim, uma curva de aprendizado, um amadurecimento, né, e a necessidade também de bioinformatas, né, nesse sentido, para que você provê na melhor velocidade possível todo um diagnóstico antecipado, eu diria assim, seja predizendo, seja detectando, seja modulando qual que é o melhor tratamento. E nosso grupo tem investido muito nisso, o Einstein também aqui presente, e eu não vejo que a minha previsão é que a gente alcance no universo de 5 anos, uma receita próxima a 30% na medicina diagnóstica desse setor. É claro que tem que evoluir os médicos, prescritores, as operadoras de saúde, sensibilizá-los. A operadora muito preocupada com sinistralidade, inflação médica, com, enfim, outros quesitos aí que os incomodam, às vezes não tem esse olhar nesse momento, mas
cabe às nossas empresas a poder transmitir isso, educar e integrá-los juntos nessa nova fronteira diagnóstica. Só para acrescentar, o Roberto foi muito completo aqui, quando a gente fala de medicina genômica, nós estamos aqui numa plateia de talvez pessoas menos afeitas às terminologias, mas eu vou usar o exemplo da oncologia, né? A oncologia hoje, ela são feitos diagnósticos com base em aspectos de lâmina, que fazem com que a gente englobe em grupos de diagnósticos parecidos pacientes que não são tão parecidos. E o tratamento acaba sendo one size fits all, quer dizer, o tratamento para este determinado tipo de situação clínica oncológica é feito com este quimioterápico. Uma análise genética do sequenciamento daquele tumor permite a gente entender se ele vai ser responsivo ou não a determinado tratamento. E muitas pessoas que a gente conhece, às vezes, são submetidas a um tratamento quimioterápico e não respondem nada. A abordagem de medicina personalizada permite a gente fazer o diagnóstico de uma maneira melhor, que não é o patologista, e aí eu vou fazer só uma brincadeira, né? Hoje carece patologista, mas daqui a pouco não vai precisar de patologista. Um futuro bem próximo, ver lâmina vai ser substituído por ver sequenciamento. E a capacidade do Big Data gerado pelo sequenciamento vai permitir as inteligências e os algoritmos fazerem diagnóstico de um modo muito mais rápido e mais eficaz, já dirigindo para que tipo de tratamento aquele paciente merece. E se a gente fala do ponto de vista de investimento, como toda tecnologia, isso é caro hoje, é bem caro. Mas como toda tecnologia, a escala faz ficar barato. Haja visto que o diagnóstico precoce de um câncer, ele permite um tratamento que é, no mínimo, 10 vezes mais barato do que o tratamento não precoce do mesmo câncer. Então, a gente podendo ter uma predição de que esta população está mais sujeita a desenvolver determinado tipo de câncer, também gera uma economia para o sistema lá na frente. Então, a tecnologia, por enquanto, ela pode parecer cara, mas isso vai baratear com o tempo, e eu acho que, em breve, eu acho que 5 anos foi até para a receita, né? Mas eu diria uns 10 anos a gente vai estar falando muito mais frequente de que o sequenciamento foi feito, eu tenho este risco, por isso eu faço determinado tipo de exame de prevenção, ou, no futuro um pouquinho mais adiante, eu poderei trocar por manipulação genética esse meu risco, podendo evitar que doenças apareçam. Bom, a gente não tem muito tempo, eu vou aqui pular rapidamente para um aspecto que a gente não abordou ainda, que é a parte de tecnologia, e o que está ocorrendo bastante hoje é a questão de analytics, né? Se usa muito analytics e tal, e se usa isso tanto na parte processual, tanto de patient experience quanto para dentro, né? do provedor, de tornar os processos menos custosos, quanto até para o que já foi citado, né? Você usar em diagnóstico de imagem, tentar achar padrões. Então, um pouquinho do comentário de vocês sobre esse futuro aí da digitalização, em especial a parte de analytics e melhoria da jornada do paciente. Bom, acho que tem um aspecto muito importante na saúde, é o bidigital, né? Assim, a maioria das empresas, por mais que tenham prontuários hospitalares, eletrônicos, enfim, sistemas de atendimento eletrônico, eles não são totalmente digitais. Não existe um comportamento digital na saúde de uma maneira assim, integrada, e isso é um desafio muito grande, né? Então, a saúde precisa desse novo aculturamento do digital, né? Acho que o prontuário ele segue aí legislações e já é algo mais, eu diria, amadurecido, né? Mas outras questões ainda não, né? Então, você continua ainda muito analógico em várias partes da cadeia de saúde. Então, isso é um ponto, há um gap aí de transformação para to be digital, né, na cadeia de valor de saúde. Há muita resistência também, né, nesse setor, como tem em outros também. A parte nós estamos utilizando internamente, por exemplo, o Analytics para, primeiro, um data lake, né, você tem muitos dados, principalmente na área nossa de medicina diagnóstica, em outras áreas também, e isso pode ser utilizado internamente para melhorar
determinados processos para gerar eficiência e para gerar valor, né, para a própria companhia. Então, vou dar um exemplo claro, você tem ali churn de clientes, né, que você pode analisar através do Analytics, você tem comportamento de determinados resultados, enfim. A questão é como que você vai utilizar isso também para transformar a cadeia de valor. Então, nós temos algumas parcerias com algumas operadoras de saúde, que nós estamos compartilhando dados, os que podem ser compartilhados, justamente para criar, eu diria, ou sistemas de prevenção, ou sistemas de acompanhamento, que aí sim a operadora pode agir. Que a operadora ela tem as vidas, mas muitas vezes os dados estão no nosso setor. Então, o Analytics integrado, né, assim, gerando informação para toda a cadeia, que é o nosso principal target. Né? Como fazer, que não é fácil, né? A operadora tem que também ter esse olhar. Né? Talvez ele queira ter determinados dados para melhorar ali, eu diria, o contexto populacional da seguridade que ele cobre, no número de vidas que ele cobre. Internamente tem evoluído bastante, né, e a gente usa através... Agora, a experiência do cliente nessas jornadas, e eu não vejo outra maneira de você não usar o digital e o analytics para você gerar mais escala com melhor satisfação. Então, assim, eu vejo que a satisfação do cliente, a evolução de consumo em saúde, o comportamento do consumidor em saúde no Brasil evolui bastante, as exigências, enfim, né? Todas eu diria, as entidades buscando uma melhor experiência para a cadeia, mas o digital e o analytics ele vai nos ajudar a transformar essa jornada, torná-la mais eficiente, medir os gargalos, mas o principal ponto do analytics, que está na medicina diagnóstica, nos sistemas hospitalares, é gerar algum valor adicional para a operadora de saúde e para transformar todo o custeio de saúde, uma melhor experiência, um melhor desfecho, um menor custo para o cliente. Eu concordo totalmente. Eu acho que a transformação digital, primeiro, o Roberto falou, o primeiro não é a aquisição de equipamentos, não é a instalação de prontuário eletrônico, é total, assim como em todos os ramos da indústria, é total mudança cultural. Vocês imaginem como é que é fácil mudar cultura de profissionais de saúde, não é nada fácil. Portanto, por conta disso, a transformação cultural para o digital é que cada vez a gente vê boas iniciativas no âmbito processual para ganhar eficiência, melhor experiência e conseguir reduzir tudo aquilo que a gente discutiu no início, e muito mais difícil você embarcar a inteligência, o analytics, para a prática assistencial propriamente dita. Eu vou usar 3 exemplos só para citar do que a gente é capaz e que construiu e tem funcionado bem no Einstein. A primeira é baseado num Big Data histórico do prontuário eletrônico. Hoje, quando um paciente chega no pronto atendimento, em 15 a 20 minutos, mais ou menos, a gente consegue saber se ele vai ficar internado ou não com 90% de assertividade. Como? Com base em queixas, em medidas da triagem, como pulso, pressão, temperatura, que tipo de queixa, que tipo de antecedente. Isso emerge uma informação no setor de internação e, quando ele atinge a grande probabilidade de ficar internado, um leito é bloqueado para aquele diagnóstico, o que faz com que o leito certo para o diagnóstico certo diminua o tempo de permanência, e a experiência dele é muito melhor, porque no momento de confirmar a internação não tem tempo de esperar ele ter o leito disponível, aprovação de operador, etc. Esse é um. Outro dado que a gente conseguiu construir lá é uma predição 8 horas antes de uma deterioração clínica do estado de um paciente que esteja, por exemplo, na semi-intensiva, com base em informações da monitorização que são imperceptíveis à formação médica e ao cérebro humano. Isso aqui gera um volume de dados de monitor que, num algoritmo adequado, fala: esse paciente, em até 8 horas, ele vai piorar. E aí você toma as medidas, ele está pelo menos no local correto para, quando piorar, você ter toda a estrutura que precisa para aquele momento. Então, aí sim é uma parte assistencial sendo contemplada. E ainda na parte assistencial, a gente teve o privilégio de ter um prêmio, há 3 anos atrás, num concurso americano de diagnóstico por algoritmo em ressonância magnética detectando câncer de próstata. A acurácia do sistema foi de 86%,
100 médicos. Foi uma parceria entre a GE, a nossa radiologia e profissionais do ITA, egressos do ITA. Isso passou a ser incorporado no fim do ano passado, agora no Congresso Americano de Radiologia, ao produto, a ressonância magnética que a GE vende. O comprador ele tem a opção de levar esse módulo ou não de detecção pelo sistema do câncer de próstata. Não é que o radiologista não precisa olhar, mas ele vai olhar com muito mais atenção os casos que o algoritmo permitiu falar que aí tem uma alteração, e talvez com menos aquele que dá como normal. Então, esse é o ganho de Analytics, e eu acho que isso aqui ele vai cada vez mais popular a nossa forma de trabalhar. Eu sempre encerro, quando eu falo com médicos a esse respeito, falando que o médico que tiver medo de inteligência artificial vir a substituir o seu trabalho, ele vai ser substituído pelo médico que trabalha com inteligência artificial. Quer dizer, porque isso aqui para nós ganha muito, poder atender uma consulta, dedicar o tempo ao paciente e não digitar a informação no prontuário, porque vai ter uma inteligência que capta a nossa conversa e coloca os dados no prontuário, isso já existe. Então, eu acho que cada vez mais a adoção de transformação digital permite a gente resgatar o humanismo da relação médico-paciente, e não o contrário. Bom, estamos estourados, mas obrigado, doutor Ciro e doutor Roberto, muito obrigado. É uma honra para a gente poder recebê-los aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.